Fala pessoal, aqui é Rafael mais uma vez. Voltei para dar continuidade nos vídeos e nesse vídeo de agora eu vou falar um pouco sobre a experiência como CNM2 num serviço de diálise aqui da Irlanda. CNM2 é Clinical Nurse Manager 2, gerente 2, como queiram chamar. Só antes de começar a falar aí um pouco, né, da minha experiência, para lembrar todo mundo, cargo, né, na área gerencial de enfermagem, você tem o gerente 1, 2, 3, Haydon, Director of Nurse Manager, e o DON, Director of Nursing. A função de cada um desses cargos, imagino que variam dependendo de instituição, dependendo de serviço. As atribuições de cada um desses profissionais tem uma certa variação. Quando eu trabalhei no hospital anterior, eu tinha como referência, né, o que o gerente 1, 2 faziam, 3 faziam, e eu tomei aquilo como uma certa verdade. Eu achei que era sempre assim, qualquer lugar que eu fosse, era mais ou menos aquilo que ia ser feito. Muito embora na época a gente questionava muito as atividades desses gerentes, sob certo aspecto, mas era o que eu tinha como referência. E aí quando eu mudei para esse hospital, eu fui como gerente 2, eu imaginei, isso que eu tenho que fazer, né? Mais ou menos o que o meu gerente 2 fazia. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. Eu percebi que na época a gente não tinha gerente 1, percebi que a gerente 3 de certa forma interferia muito no meu trabalho e que eu achava que não, né, ela interferia de forma que ela não precisava, porque como gerente 3 eu imaginei ela tá acima do departamento, ela cobre um outro setor e por aí vai. E aí eu comecei a ficar confuso, né, porque você acaba comparando muitas coisas que você já vivenciou, né, das suas experiências, principalmente eu com a experiência anterior aqui na Irlanda. Eu inevitavelmente comparei muito o que eu via, né, o que eu sabia, com o que eu estava vivendo. E então eu não tinha um papel muito bem definido. Eu fui fazendo as coisas que me foram passadas e o que vinha na minha cabeça que eu achava que eu tinha que fazer. Hoje, depois de quase 3 anos no cargo, eu posso falar que a minha percepção é que majoritariamente, né, na maior parte das vezes, melhor dizendo, o gerente 1 ele é um gerente que ele tá no floor, ele tá no salão, ele é um gerente assistencial, talvez seja a melhor forma de descrever. Ele é um gerente que faz uma ligação direta com os enfermeiros assistenciais e os pacientes. Então ele está ali na beira do leito, né, na beira do lado dos enfermeiros assistenciais, vendo o que está acontecendo e resolvendo os problemas imediatos. E ele é o link, né, ele é a ligação, o ponto de ligação entre o que está acontecendo no setor com enfermeiros e pacientes e o gerente 2. O gerente 2 ele é um gerente mais estratégico, mais administrativo, é um gerente que ele é menos assistencial, ele que é responsável por fazer escala de trabalho, escala de, né, hora extra, cobertura de plantões, sobreaviso. Ele é um enfermeiro responsável por, na maior parte das vezes, receber representantes comerciais, avaliação de produtos novos, avaliação de custos do setor, implementação, né, de atividades novas, melhorias de forma geral e por aí vai. Esse é o enfermeiro que ele lida com os conflitos diretos do setor, né, em termos de funcionário, os recursos humanos, né? Então às vezes tem um funcionário com um problema lá, pegou um atestado, às vezes ele brigou com outro funcionário, às vezes o paciente reclamou dele, fez uma reclamação formal. Então esse gerente 2 ele acaba sendo um para-raio para poder resolver esses problemas todos. Enquanto o gerente 3 ele é mais estratégico no sentido de ele observa, né, a unidade por cima e ele lida com o gerenciamento de uma forma mais superior, lidando mais com outros gerentes de outros departamentos, com a chefia maior do hospital. Quanto mais você sobe em termos de área gerencial, mais atribuições você tem, óbvio, num nível
mais elevado de gerenciamento e mais afastado você fica da assistência. Então, se você é um enfermeiro que ama assistência, ama o cuidado direto com o paciente, não é muito interessante você subir muito além do cargo de gerente 2, porque a tendência é você cada vez mais virar o que a gente chama de enfermeza, né? O outro lado disso é, quanto mais você sobe, óbvio, o salário aumenta e outra, você começa a lidar com outras pessoas, você começa a lidar com outro nível de cuidado, outro nível de enfermagem, que eu particularmente gosto. Os planejamentos estratégicos, né, que é o nome que se usa muito aqui, é você trabalhar com estratégias, com estatísticas, com projetos operacionais, é você lidar com participar de reuniões multidisciplinares para definir vertentes a serem tomadas dentro da instituição, dentro daqueles setores que você cobre e por aí vai. Então, assim, como gerente 2, eu aprendi muita coisa, eu fiz muito dessas atividades, eu tive uma relação muito boa com todo mundo, muito embora o primeiro ano e meio eu fiquei bastante estressado com a mudança, né? Ter que entrar numa cultura nova, entrar conhecendo pessoas novas, tentando fazer o meu trabalho, tentando entender o funcionamento deles, tendo a sensação de que, pelo menos da equipe médica, eu não era reconhecido como gerente da unidade, eu não era nem questão de ser aceito, mas era quando eles precisavam de alguma coisa que era da minha competência resolver, eles não iam em mim ou na minha gerente 3, porque eles já vinham trabalhando, tinha cerca de 15, 20 anos juntos, então demorou muito tempo para que eles olhassem para mim e falassem: olha, esse cara sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo, e então eu acho que a gente já pode conversar com ele, a gente já pode discutir as coisas com ele. Então levou muito tempo para isso acontecer, eu fiquei muito frustrado, eu não entendia a minha necessidade de estar ali, né? Eu me questionei muito se eu precisava estar ali, se era importante aquele cargo naquele setor, uma vez que as coisas que teriam que passar por mim não passavam por mim. Os enfermeiros me receberam de braços abertos, mas sempre teve aquela questão, né? Quando era o momento de implementar algo novo, de mudar alguma prática, ou questionar o comportamento de alguém, aí aquele discurso vinha, né? Ah, você não está aqui muito tempo, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, você não viu nada, etc e tal. Então, assim, sempre teve, por muito tempo, teve aquela conversa de que, você é novo, você tem muito para aprender. E aí é um desafio muito grande lidar com esse tipo de conflito, esse tipo de dificuldades, nessas barreiras. Então meu primeiro ano e meio foram bastante estressantes, tentei sair do emprego porque eu já estava de saco cheio. Acho que eu fui muito imediatista, muito embora eu tenha tido conselhos, né, dos meus gerentes anteriores no serviço anterior. Eu fui muito imediatista de achar que ia mudar coisas muito rápido, de pelo menos esperar dentro da minha cabeça, inconscientemente, nem involuntariamente, de que as coisas fossem ser mais fáceis. Então a frustração foi muito grande no início, né? Ter que lidar com política, muito embora eu gosto, mas a política ela é muito maior do que a gente acha que é. Certas coisas acontecem ou não acontecem contra a sua vontade e você não tem controle nenhum, muito embora você esteja num cargo de gerência. Contratação de enfermeiros, assim, tudo que depende de uma outra pessoa acaba gerando uma política por trás que às vezes você não tem controle. Então a frustração foi muito grande no sentido de ter que aceitar a realidade do jeito que ela é e não conseguir fazer nada para mudar porque ninguém tinha interesse em mudar, sabe? Então com o tempo eu fui amadurecendo, com o tempo eu fui enxergando a realidade e desenvolvendo estratégias para poder conseguir alcançar os meus objetivos, mas de forma diferente, e deu certo. Depois de 1 ano e meio a gente começou a ver os resultados do trabalho, né, árduo. A gente passou por uma fase muito longa de baixa de funcionários, então eu tive que sair
das minhas atividades iniciais, ir para o salão, virar um enfermeiro assistencial, fiz muita hora extra, trabalhei muito fim de semana, foi uma época assim que eu dormi muito mal, engordei bastante, cansado, dor no corpo o tempo inteiro, os amigos mais próximos viviam preocupados, né, porque sabia que eu estava num ritmo bem puxado de trabalho, então assim, qualidade de vida foi lá embaixo, mas eu não conseguia virar as costas para o trabalho e falar, olha, minha qualidade de vida é mais importante, minha saúde é mais importante, muito embora seja, mas eu não conseguia olhar para os pacientes e simplesmente ignorar o que estava acontecendo lá, porque eu sempre penso, o paciente podia ser meu pai, minha mãe, podia ser alguém que eu próximo, que eu estimo, que eu gostaria que fosse bem cuidado, né? Enfim, então depois do trabalho árduo a gente começou a colher os frutos e as coisas foram mudando, então hoje eu tenho uma relação muito boa, imagino que eu seja bem visto na unidade, tive uma oportunidade de sair de novo e não saí, primeiro porque não deu certo e outra porque eles fizeram, né, digamos assim, um possível para que eu ficasse, fizeram alguns esforços para que eu ficasse. A minha gerente, né, acaba que a gerente 3 na época, ela acaba que me deu muito apoio, sempre me incentivou muito, acreditou muito no meu trabalho, então foi um dos grandes motivos de eu provavelmente ter dado certo. Não fosse ela, eu teria abandonado o barco. Os médicos hoje têm uma relação muito legal com eles, muito boas, uma relação muito boa de, tipo assim, eu acredito que eles acreditam no meu trabalho, eu penso que eles acreditam no meu trabalho, eles veem a importância da minha presença lá. A gerente 3 está afastada tem um tempo, desde fevereiro, então acaba que eu involuntariamente, na verdade, eu assumi o cargo dela, não oficialmente eu assumi o cargo dela, então eu estou fazendo as atividades não só do meu cargo atual, mas do cargo de gerente 3, então eu ainda estou fazendo entrevistas, resolvendo alguns problemas da unidade, acaba que eu virei referência para os médicos e para a chefia maior do hospital, como o líder, digamos assim, do departamento, o que é muito gratificante, que é muito bacana. Então a lição aí você aprende muita coisa, você lida com situações diversas, você acaba saindo da rotina diariamente, apesar de todo mundo ter uma rotina, você enquanto gerente 2 tem uma rotina de vai lá, abre seus e-mails, vê e-mails, participa de reuniões, etc e tal, mas você acaba saindo da rotina por causa dos imprevistos. É um funcionário que às vezes liga, já pega atestado, não te avisa, às vezes uma diálise não planejada tem que acontecer e aí você não tem um espaço, você tem que organizar o espaço, entre várias outras coisas, né? Então esse inesperado eu particularmente gosto, esse fato de não ter a rotina eu particularmente curto, e o que me move, né, são os desafios do dia a dia. Dicas, né, para quem eventualmente quiser ser gerente 2 vai na fé, se você acha que você é capaz, na pior das hipóteses você vai ter um aprendizado muito grande, e o único conselho que eu dou é estressante porque você vira para-raio da unidade que você trabalha. Todo mundo fala que os cargos de gerência ele tem uma vida útil curta, muito embora tenha as exceções, né? Conheço gerentes 2 no cargo já tem, sei lá, 10 anos, 15 anos, tem uma vida muito útil, muito curta por causa do estresse. Mas você aprende a lidar com o estresse. Eu, com 3 anos só de gerente, eu falo isso com certeza. Você aprende a lidar com o estresse, você aprende a lidar com os conflitos, você aprende a lidar com as dificuldades. É mais a questão de se responder. Eu preciso aprender a lidar com essas coisas, sabe? Mas enfim, isso aí é para cada um de vocês responderem, né, o que vocês gostam ou não. Então foi mais ou menos essa a minha experiência. Obviamente, como eu falei no vídeo anterior,
surgiu uma oportunidade de crescer e de mudar de cargo. Agora em fevereiro fiz entrevista, comecei o cargo em maio, abracei a causa e era algo que eu queria. O meu objetivo, cada um tem um objetivo na vida. Fulano talvez queira ser gerente 1, ciclano gerente 2, Beltrano CNS, né, que é o enfermeiro especialista. Fulano às vezes é feliz sendo staff nurse pro resto da vida, e eu conheço gente assim, gente muito boa que daria provavelmente um gerente sensacional, mas não quer o estresse, não quer a dor de cabeça, tá feliz sendo enfermeiro assistencial. Então cada um define o que quer para si. Eu quero subir o mais rápido possível, quero subir o mais alto que eu puder. Eu acho que as oportunidades estão aí. Se você não pegar, alguém vai pegar o cargo. Então por que não você? É a forma como eu penso. Até brinquei com minha gerente várias vezes, né, que teve o cargo de CEO do hospital, tava vaga. Eu falei com ela que eu ia mandar meu currículo, ela riu. Eu falei, que se eu não pegar, alguém vai pegar. Então por que não? Então pensa muito nisso. A gente que é brasileiro, a gente tem sangue na veia, adrenalina, vontade aí de crescer. Só montar um planejamento aí de carreira, de vida, e ter foco e abraça as oportunidades. Não deixe as oportunidades passarem, porque geralmente quem fica nesses cargos, eles ficam por muito tempo, e aí se a oportunidade passa e você perde, a chance de você pegar um cargo desse de novo remota, acaba, né, você teria que esperar talvez 6, 7 anos, 10 anos, depende de quanto tempo a pessoa ficar no cargo. Então é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. É melhor pecar por ir na entrevista, não conseguir, do que não ir na entrevista e nunca saber se você ia conseguir o cargo ou não. Então é mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o cargo, sobre o CNM2 na Irlanda, fica aí a oportunidade de mandar mensagens, comentários. Eu vou ter o prazer de responder à medida do que eu puder conseguir. Um abraço a todos.